Pai, fala-me de onde nasceste. Eu nasci em Angola, na capital, Luanda, na Casa Sul de Luanda. É um país que me viu praticamente nascer, que eu até aos 10 anos vivi em Angola. Tenho muitas recordações de ter andado a passear com o meu pai na Maianga ou na Baía de Luanda. Chegamos a ir a um castelo muito conhecido em Luanda, que ficava no morro, em que tinha umas vistas privilegiadas sobre a cidade de Luanda também. Tínhamos torres de controle quando nós saímos fora da cidade, em que era uma forma de haver mais segurança das pessoas da cidade. Também podíamos optar por ir à praia, ou dentro da cidade ou fora da cidade. E normalmente as praias que nós tínhamos ali perto e que normalmente íamos ficavam à volta de 30 km de Luanda, em que uma das praias que o meu pai gostava muito de ir era o Morro dos Veados, porque podíamos optar pela praia e ao mesmo tempo pela pesca. Da parte do meu avô e da parte da infância da minha mãe, tiveram um macaco em que a minha mãe pediu ao meu avô para lhe arranjar um macaco saguim, que era um macaco pequenino. E o meu avô fazia comércio de gado e ia muitas das vezes ao interior de Angola buscar gado. E uma vez falou a um local: olha, precisava de arranjar um macaco para a minha filha, mas tem que ser pequeno. Então houve lá um local, uma pessoa local que disse que arranjou um macaco mesmo à medida que aquele que tinha pedido, que era pequenino. Está aqui, este macaco é pequenino. Passado uns tempos, o macaco afinal não era assim tão pequeno como isso, que ele começou a crescer, porque era bebê, começou a crescer, era tipo um macaco-cão, e então ele só fazia as neiras. Acontece que em 1973 o meu pai pertencia à Polícia do Exército e verificou que politicamente Angola ia entrar em grandes problemas. Resolveu comprar uns bilhetes para vir a Portugal e, de certa forma, verificar o que é que se passava para depois um dia mais tarde voltar. Comprou bilhetes de ida e volta, só que neste espaço de tempo tive um acidente em Angola, fui atropelado, em que tive problemas graves porque fiquei em estado de coma. Os médicos não me davam esperança de vida, os meus pais não podiam ver, os médicos não deixavam. Quem esteve perto de mim foi um padrinho, em que depois passou a mensagem aos meus pais, em que os médicos diziam que eu não tinha qualquer hipótese. Passado meses, tive recuperação, regressei para casa. Depois surgiu um grande problema, é que esqueci-me de como é que se andava. Os meus pais tiveram que cancelar os bilhetes de vinda para Portugal. Depois houve uma recuperação lenta da minha parte. Depois verificou-se que no ano seguinte que começou as revoluções dentro de Angola, entre partidos. A partir daí as coisas em Luanda agravaram-se mais a nível de manifestações e por aí fora. Houve um episódio em que o meu tio, quando chegou a casa, tinha a casa ocupada pelos locais, pessoas da raça negra, em que viraram-se para o meu tio e disse assim: o que é que você vem fazer aqui? Então, a casa é minha, eu venho regressar a casa. Não, esta casa deixou de ser tua, tu és branco, isto aqui em Angola é nosso. Portanto, esta casa já não é tua, deixou de ser. À semelhança do que aconteceu com o meu tio, em que invadiram a casa dele e ele praticamente foi expulso da própria casa, que não pôde entrar mais lá, também aconteceu o mesmo episódio connosco em relação aos meus pais, que também foram ameaçados durante a noite que no dia seguinte, se tivessem permanecido naquela casa em que nós vivíamos, que íamos ser mortos. Acontece que o meu pai no dia seguinte arranjou maneira de sairmos daquela casa, fomos para um apartamento onde tínhamos mais segurança, saímos de uma moradia onde nós vivíamos
E acontece que do apartamento onde nós moramos verificamos que no dia seguinte vimos cair um morteiro em cima da casa porque vimos o fumo a sair. A partir daí as coisas começaram a ficar complicadas em relação aos portugueses que viviam em Angola, em termos de segurança. Os meus pais tiveram que pensar em vir para Portugal, compraram bilhetes na mesma de ida e volta, não vieram numa ponte aérea. Verificamos também que junto do prédio onde nós fomos, que víamos as manifestações na rua, caminhões cheios de pessoas a manifestarem-se. Só que chegou uma altura que os portugueses não se sentiam seguros porque a própria tropa estava a abandonar Angola. Portanto, não havia hipótese dos portugueses ficarem lá. Os meus pais, nós ainda éramos pequenos, eles tinham 2 filhos, eu tinha 10 anos, a minha irmã tinha 6 anos, portanto não podíamos correr o risco de ficar lá, porque havia situações de pessoas que eram mortas. Então, depois da chegada cá em Portugal, também foi outro problema, que foi a integração dos portugueses que vinham de Angola para Portugal, em que nós praticamente tivemos que deixar tudo lá e os meus pais começarem a vida do zero, cá em Portugal. Pouco dinheiro trouxeram, houve pessoas que vieram bem calçadas, mas numa parte final havia outra política a nível de bancos que não deixavam levantar o dinheiro. Aquilo foi uma independência que foi dada, às vezes contra a vontade das pessoas que viviam lá. Depois na escola também houve outro problema, porque quando eu não tive assim muitos problemas na escola, porque eles não sabiam bem de onde é que eu era. Eles diziam que eu era lisboeta. Eu disse, por acaso não sou lisboeta, eu nasci em Luanda, porque eu não tinha o sotaque do tripeiro, digamos. Então eles diziam, então és retornado. Retornado não sou, posso ser refugiado, porque eu não estou a retornar em lado nenhum. A integração não foi fácil, porque a nossa infância, os nossos amigos que nós tínhamos ficaram todos um para cada lado. As crianças praticamente também sentiram na pele um bocado isto, não é? Ser integrados num país que não era o nosso. Não é? Neste momento, o maior sonho da minha vida é o facto de um dia poder visitar outra vez Angola, precisamente a capital, Luanda, onde passei momentos bons, tentar recordar novamente os sítios por onde passei, mas só que vejo que a segurança não é tão possível neste momento, porque os relatos que tenho ouvido de portugueses em Angola é que têm que andar sempre com segurança atrás, vão ao café ou vão ao restaurante ou por aí fora, mas as mentalidades neste momento acho que ainda precisam de ser mudadas em Angola, a maneira de ser deles para poderem aceitar amigavelmente e confraternizar com os portugueses sem tabus, em qualquer sítio de Angola. Isso não é possível neste momento. Neste momento vejo as coisas também de outra forma. O facto dos angolanos terem chegado a terem e afirmarem-se perante os portugueses foi o facto de as políticas que existiram desde a colonização até a independência não terem dado igualdade ou oportunidades aos angolanos também de fazer parte da política e decisões que podiam ter pacificado mais a relação entre os portugueses e os angolanos. Penso que se as coisas tivessem sido feitas de outra forma, a independência tinha sido dada tanto a brancos como a negros, porque havia muita gente que já tinha nascido lá e já se consideravam angolanos, mesmo da raça branca, que é o meu caso. Espero num futuro próximo poder visitar Angola como turista e ser aceito por eles. Já procurei pedir a dupla nacionalidade, mas eles não me deram.